Desde que olhamos para o céu noturno pela primeira vez, uma chama de curiosidade se acendeu dentro de nós. Quem somos? De onde viemos? Estamos sozinhos neste vasto e silencioso cosmos? Essa busca incessante por respostas nos levou a construir ferramentas cada vez mais poderosas para perscrutar as profundezas do espaço. E agora, estamos prestes a dar um salto monumental nessa jornada. Imagine um olho, mas não um olho biológico. Um olho feito de vidro e metal, com quase 40 metros de diâmetro, largo o suficiente para quase cobrir meio campo de futebol. Imagine esse olho instalado no topo de uma montanha remota, no coração do deserto mais árido e alto do planeta. Um olho tão incrivelmente sensível que consegue coletar 100 milhões de vezes mais luz do que o seu próprio olho jamais poderia sonhar em captar. E se eu te disser que a visão desse olho será tão aguçada, tão precisa, que poderá distinguir detalhes 15 vezes menores do que o lendário telescópio espacial Hubble consegue resolver? Parece algo saído diretamente das páginas de um romance de ficção científica, não é mesmo? Mas acredite, esse gigante é real. Ele está sendo meticulosamente montado, peça por peça, neste exato momento, lá nos Andes chilenos. Seu nome é simples, mas sua ambição é cósmica, ELT, o Extremely Large Telescope. E ele não veio apenas para observar, ele veio para revolucionar, para reescrever os livros de astronomia, para desafiar nossas concepções sobre o universo e nosso lugar nele. Prepare-se, porque hoje vamos fazer uma imersão profunda na história fascinante, na engenharia de ponta e nas promessas estelares do maior olho que a humanidade já virou para o céu. Então, vamos desvendar esse colosso chamado ELT. O que ele representa? O Extremely Large Telescope é, sem dúvida, o projeto mais audacioso e tecnologicamente avançado já empreendido pelo Observatório Europeu do Sul, o ESO. Pense no ESO como uma espécie de NASA europeia para a astronomia terrestre, uma colaboração poderosa entre diversas nações que unem recursos e cérebros para construir e operar alguns dos telescópios mais produtivos do mundo. E para erguer sua joia da coroa, o ELT, eles não escolheram um local qualquer. Eles foram para o topo do Cerro Armazones, uma montanha imponente que se eleva a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, bem no coração pulsante e árido do deserto do Atacama, no norte do Chile. Por que um lugar tão extremo? Calma, já vamos chegar lá, pois a localização é uma peça-chave desse quebra-cabeça. O nome, Extremely Large Telescope, pode soar um pouco literal, talvez, mas ele é perfeito em sua simplicidade e honestidade. Ele entrega exatamente o que promete, ser, de longe, o maior telescópio focado em luz visível e infravermelha próxima que nossa civilização já ousou construir. Curiosamente, ele já foi chamado de EALT, com aquele E extra significando European. Mas a grandiosidade do projeto transcendeu fronteiras, e o nome foi simplificado, ELT. Curto, poderoso, inesquecível. Mas talvez a pergunta mais fundamental seja: por quê? Por que investir bilhões de euros e décadas de trabalho para construir um telescópio tão absurdamente grande? Afinal, já não temos instrumentos incríveis como o Hubble, que nos presenteou com imagens icônicas, ou o James Webb, que está desvendando o universo infravermelho como nunca antes? Sim, nós temos, e cada um deles representou um salto gigantesco em nossa compreensão. Mas a ciência funciona assim. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda não sabemos. Cada resposta abre um leque de novas perguntas, ainda mais profundas. E para responder a essas novas perguntas, precisamos de ferramentas mais poderosas.
Existem enigmas cósmicos que continuam a nos desafiar, mistérios que exigem um poder de observação que simplesmente está além do alcance dos nossos instrumentos atuais. Queremos saber, de uma vez por todas, se a vida é um fenômeno raro, talvez único da Terra, ou se ela floresce em outros mundos. Para isso, precisamos não só detectar planetas do tamanho da Terra orbitando outras estrelas, mas analisar suas atmosferas em busca de sinais químicos de vida, as bioassinaturas. Queremos viajar no tempo, não com uma máquina, mas com a luz, para testemunhar o amanhecer cósmico, o momento em que as primeiras estrelas e galáxias romperam a escuridão primordial do universo, logo após o Big Bang. Queremos entender a natureza da matéria escura e da energia escura. Essas componentes invisíveis e misteriosas que, juntas, formam cerca de 95% do conteúdo energético do universo, mas sobre as quais nossa ignorância ainda é colossal. Queremos observar, com uma clareza sem precedentes, o nascimento de novas estrelas e sistemas planetários, vendo os planetas se formando em tempo real nos discos de gás e poeira. Para fazer tudo isso, e muito mais, precisamos de uma coisa acima de tudo: mais luz. Muito, muito mais luz. E é exatamente isso que o ELT nos dará. Coletar fótons, as partículas de luz, é a moeda fundamental da astronomia. Quanto mais fótons um telescópio consegue capturar, mais fracos e distantes são os objetos que ele pode estudar, e com maior detalhe, ele pode analisar suas propriedades. O espelho primário do ELT, com seus impressionantes 39,3 metros de diâmetro, terá uma área de coleta de luz de quase 1.000 metros quadrados. Isso se traduz naquela capacidade estonteante de coletar 100 milhões de vezes mais luz que o olho humano. Para colocar em perspectiva, ele coletará cerca de 10 vezes mais luz que os atuais reis da astronomia terrestre, como os telescópios Keck ou o VLT, também do ESO, vizinho do ELT no Chile. E comparado ao Hubble, o ELT terá uma área de coleta 250 vezes maior. É como passar de observar o céu por uma fechadura para abrir uma janela panorâmica gigantesca. Essa avalanche de fótons permitirá aos astrônomos fazer coisas que hoje parecem impossíveis. Estudar a composição detalhada de galáxias tão distantes que sua luz viajou por mais de 13 bilhões de anos para chegar até nós. Medir diretamente a aceleração da expansão do universo com uma precisão inédita. E, claro, analisar a tênue luz refletida pelas atmosferas de exoplanetas, procurando por moléculas como oxigênio, metano, vapor d'água, talvez os primeiros indícios concretos de vida fora da Terra. O ELT não é apenas um upgrade, é uma mudança de paradigma. Agora, vamos falar sério sobre engenharia. Construir um instrumento dessa magnitude e precisão é empurrar os limites da tecnologia e da logística humana. É um balé complexo de inovação, precisão e perseverança. Comecemos pelo coração pulsante do ELT, seu espelho primário, o M1. Como diabo se constrói um espelho curvo, perfeito, com quase 40 metros de diâmetro? A resposta inteligente é: você não constrói. Pelo menos não como uma peça única. Seria impossível fabricar, transportar e manter um monólito de vidro desse tamanho. A solução é a segmentação. O M1 do ELT será um mosaico primoroso, composto por 798 segmentos hexagonais individuais. Cada segmento tem cerca de 1,4 metros de largura, mais ou menos a altura de uma criança pequena, mas apenas 5 centímetros de espessura. Eles são feitos de um material especial chamado Zerodur, uma vitrocerâmica com baixíssima expansão térmica, garantindo que não se deformem com as variações de temperatura no deserto. Fabricar cada um desses 798 segmentos já é uma epopeia.
Eles precisam ser fundidos, cortados e depois polidos com uma precisão absurda. Na escala de nanômetros, estamos falando de irregularidades menores que um vírus. Empresas especializadas na Europa estão trabalhando arduamente nisso há anos. Mas o verdadeiro milagre tecnológico é fazer com que todos esses quase 800 espelhos individuais atuem em uníssono, como se fossem uma única superfície óptica contínua e perfeita. Aqui entra um sistema de controle alucinante. Cada segmento é montado sobre uma estrutura de suporte que possui sensores de posição nas bordas, medindo continuamente a distância e o alinhamento com seus 6 vizinhos com precisão de nanômetros. Abaixo de cada segmento, 3 atuadores, pequenos pistões controlados por computador, recebem informações desses sensores e fazem ajustes minúsculos, milhares de vezes por segundo. Eles compensam ativamente as deformações causadas pela mudança de orientação do telescópio, pelas vibrações do solo, pelas rajadas de vento e pelas flutuações de temperatura. É uma dança cibernética de altíssima frequência, garantindo que a forma parabólica ideal do espelho gigante seja mantida com uma precisão quase inimaginável. E a manutenção? Manter um espelho dessa área impecavelmente limpo e refletivo no ambiente empoeirado do deserto é outro desafio colossal. A solução? Uma rotina de manutenção quase industrial. Todos os dias, de forma automatizada, 2 segmentos serão cuidadosamente removidos da estrutura principal, transportados para uma instalação de serviço dentro do próprio domo, onde serão limpos e terão seu revestimento refletor, uma finíssima camada de alumínio ou prata, reaplicado sob vácuo. Enquanto isso, 2 segmentos recém-revestidos e inspecionados serão instalados de volta no lugar dos que foram retirados. É uma operação logística contínua, 365 dias por ano, para garantir que o olho do gigante esteja sempre no auge de sua capacidade de coleta de luz. Impressionante, não? Mas a complexidade óptica do ELT não para no M1. Lembre-se, ele tem 5 espelhos. Esse design, chamado de anastigmático de 5 espelhos, é uma obra-prima da óptica moderna, projetado para fornecer imagens extremamente nítidas em um campo de visão relativamente amplo para um telescópio desse porte. Depois de ser coletada pelo gigantesco M1, a luz é refletida para cima, em direção ao M2, o espelho secundário. E que secundário! Com 4,2 metros de diâmetro, ele é, por si só, um monstro maior que o espelho primário de muitos telescópios famosos. Ele fica suspenso no topo da estrutura do telescópio, a dezenas de metros acima do M1, por uma estrutura metálica complexa. A aranha. Fabricar e posicionar esse gigante com a precisão necessária foi outro desafio hercúleo. Do M2, a luz é direcionada para baixo, passando por um buraco no centro do M1. Sim, o espelho primário tem um buraco no meio. Até atingir o M3, um espelho de 3,75 metros, ligeiramente menor que o M2, que tem a função crucial de desviar o feixe de luz para fora do eixo principal. E é aqui que a verdadeira mágica da visão perfeita do ELT acontece. A luz encontra o M4, o espelho quaternário. Ele pode parecer pequeno em comparação, com apenas 2,4 metros de diâmetro, mas ele é o coração pulsante do sistema de óptica adaptativa, AO, do telescópio. O M4 não é um espelho rígido comum. Ele é incrivelmente fino e flexível. E sua superfície traseira é conectada a milhares, mais de 5.000, de atuadores magnéticos minúsculos que podem empurrar e puxar a superfície do espelho, deformando-a ligeiramente. Por que fazer isso? Para combater o maior inimigo da astronomia terrestre, a nossa própria atmosfera. O ar que respiramos, mesmo nas noites mais claras e calmas, está em constante movimento, com pequenas bolsas de ar quente e frio subindo e descendo. Essa turbulência age como lentes distorcidas, desviando aleatoriamente os raios de luz que vêm das estrelas e galáxias distantes. É por isso que as estrelas parecem piscar e as imagens telescópicas ficam borradas.
A óptica adaptativa é a tecnologia genial que corrige essa distorção em tempo real. O sistema funciona assim: sensores especiais medem a distorção causada pela atmosfera, geralmente observando uma estrela brilhante próxima ao alvo científico, ou, mais espetacularmente, criando estrelas artificiais na alta atmosfera. O ELT fará isso usando 6 potentes feixes de laser que excitam átomos de sódio a cerca de 90 km de altitude, criando pequenos pontos luminosos, as estrelas guia laser. Analisando como a luz dessas estrelas guia é distorcida, o sistema calcula a correção necessária. Essa informação é enviada aos atuadores do M4 que deformam a superfície do espelho milhares de vezes por segundo, numa forma que é exatamente o oposto da distorção atmosférica. O resultado? A luz refletida pelo M4 sai corrigida como se a atmosfera turbulenta simplesmente não existisse. É como dar ao telescópio uma visão perfeita, rivalizando com a clareza obtida no vácuo do espaço. Finalmente, depois de passar pelo M4 corrigido, o feixe de luz atinge o M5, o espelho quinário. Este é um espelho elíptico, quase plano e inclinado, com cerca de 2,7 por 2,2 metros. Sua função principal é a estabilização fina da imagem, corrigindo rapidamente pequenas vibrações ou oscilações que possam ter sido introduzidas pela estrutura do telescópio ou pelo vento. Além disso, o M5 direciona o feixe de luz perfeitamente estável e corrigido para fora da estrutura principal do telescópio, para uma das duas plataformas Nasmyth, localizadas em lados opostos. Nessas plataformas é que estarão instalados os verdadeiros cérebros científicos do ELT, os instrumentos. Um telescópio, por maior e mais perfeito que seja, é apenas um coletor de luz. São os instrumentos que analisam essa luz, que a decompõem em suas cores, que tiram fotos ultrassensíveis, que medem a polarização, etc. O ELT terá um conjunto de instrumentos de primeira geração, incrivelmente sofisticados, como o Mikado, o Harmony e o METIS. Cada um deles é, por si só, um projeto de engenharia complexo e caríssimo, projetado para explorar ao máximo a luz coletada pelo gigante de 39 metros. E para abrigar e proteger toda essa tecnologia de ponta, essa sinfonia de espelhos, sensores e lasers, é necessária uma catedral da ciência, o domo do ELT. Esqueça as cúpulas brancas e redondas que você costuma ver em observatórios menores. O domo do ELT é uma estrutura colossal, uma semi-esfera rotativa com quase 80 metros de altura e 88 metros de diâmetro. Sua estrutura metálica pesa milhares de toneladas. Ele não serve apenas para proteger o telescópio da chuva, do vento e da poeira. Ele é um componente ativo do sistema. Ele precisa girar suavemente para acompanhar o movimento do telescópio enquanto ele rastreia os astros. E, crucialmente, ele precisa controlar o ambiente interno com extrema precisão. A temperatura dentro do domo deve ser mantida muito próxima da temperatura externa noturna, para evitar correntes de ar quente subindo do próprio telescópio e da estrutura, o que criaria turbulência local e degradaria a qualidade da imagem. Sistemas complexos de ventilação e resfriamento garantirão esse equilíbrio térmico delicado. Além disso, o domo possui uma janela gigantesca que se abre para o céu, e também um windscreen, uma espécie de para-brisa gigante e permeável, que ajuda a suavizar o fluxo de vento sobre a abertura do domo, minimizando as vibrações no telescópio. Construir essa estrutura monumental em um local remoto, sujeito a terremotos, foi mais um dos desafios épicos deste projeto. Ver essa cúpula imensa se movendo silenciosamente sob o céu incrivelmente estrelado do Atacama será, sem dúvida, uma visão de tirar o fôlego, um templo moderno dedicado à exploração do universo. E voltamos à pergunta: por que o Atacama? Por que enfrentar a logística de construir algo tão complexo em um dos lugares mais inóspitos e isolados do planeta? A resposta, como quase tudo em astronomia, está na qualidade da luz que chega até nós.
O deserto do Atacama, especificamente a região onde estão o Cerro Armazones e seu vizinho Cerro Paranal, onde fica o VLT do ESO, oferece uma combinação quase mágica de condições ideais para a observação astronômica. Primeiro, a altitude. Estar a mais de 3.000 metros significa estar acima de uma parte significativa da atmosfera terrestre, especialmente da camada mais densa e úmida. Segundo, a secura. O Atacama é um dos lugares mais secos da Terra. A baixíssima umidade do ar é crucial, pois o vapor d'água absorve fortemente a luz infravermelha, que é uma janela importante para estudar muitos fenômenos cósmicos, como o nascimento de estrelas ou galáxias distantes. Terceiro, a estabilidade atmosférica. O ar sobre o Atacama tende a ser excepcionalmente estável, com menos turbulência do que em outros locais, o que facilita o trabalho da óptica adaptativa e permite obter imagens mais nítidas. E, finalmente, a escuridão e a clareza. Longe das luzes das cidades, o céu do Atacama é incrivelmente escuro, e a região possui uma das maiores porcentagens de noites com céu limpo do planeta, garantindo muitas horas preciosas de observação. É literalmente um paraíso para os astrônomos, o palco perfeito para instalar o maior e mais poderoso olho da humanidade. Com essa engenharia revolucionária e essa localização privilegiada, a expectativa para as descobertas que o ELT nos trará é simplesmente imensa. O que podemos esperar quando ele finalmente abrir seu olho de 39 metros para o universo, lá por volta de 2029? As possibilidades são tão vastas que é difícil saber por onde começar, mas vamos tentar vislumbrar algumas delas. Na área de exoplanetas, os astrônomos estão ansiosos. O ELT terá o poder não apenas de detectar planetas rochosos na zona habitável de estrelas próximas à região onde a água líquida poderia existir na superfície, mas de fazer algo que hoje é extremamente difícil: obter imagens diretas desses mundos. Separar a luz tênue de um planeta do brilho ofuscante de sua estrela-mãe é um desafio técnico enorme, mas o ELT, com sua resolução e óptica adaptativa, foi projetado para isso. E mais do que apenas ver um ponto de luz, ele poderá analisar a luz que atravessa a atmosfera desses exoplanetas. Imagine poder detectar a presença de oxigênio, metano, ozônio, vapor d'água, moléculas que aqui na Terra estão associadas à vida. O ELT poderá nos dar as primeiras evidências concretas, ou a falta delas, de processos biológicos ocorrendo em outros mundos. A resposta para a pergunta, estamos sozinhos? Pode estar ao alcance do ELT, mas a viagem do ELT não se limita à nossa vizinhança cósmica. Ele será uma máquina do tempo incomparável, capaz de olhar para trás, para as eras mais remotas do universo. Sua sensibilidade permitirá capturar a luz extremamente fraca e desviada para o vermelho das primeiras estrelas e galáxias que se formaram talvez apenas 200 ou 300 milhões de anos após o Big Bang. Entender como essas primeiras fontes de luz surgiram, como elas ionizaram o universo primordial e como evoluíram para as galáxias que vemos hoje, é um dos pilares da cosmologia moderna. O ELT nos dará um vislumbre direto desse amanhecer cósmico. O telescópio também será uma ferramenta sem igual para estudar os objetos mais extremos e misteriosos do universo, como os buracos negros. Ele poderá observar estrelas orbitando o buraco negro supermassivo no centro da nossa própria Via Láctea, Sagitário A, com uma precisão orbital nunca antes vista, permitindo testar a teoria da relatividade geral de Einstein em regimes de gravidade extrema. Poderá também investigar como esses monstros cósmicos crescem e influenciam a evolução das galáxias que os hospedam. E quanto aos grandes mistérios da matéria escura e da energia escura, o ELT contribuirá medindo com precisão os movimentos de estrelas e galáxias distantes, mapeando a distribuição da matéria, visível e escura, no universo e refinando nossas medições da taxa de expansão do cosmos ao longo do tempo.
Esses dados podem fornecer pistas cruciais sobre a natureza dessas componentes enigmáticas que dominam o universo. Desde observar vulcões em luas de Júpiter dentro do nosso próprio sistema solar, até medir diretamente a aceleração da expansão do universo, usando supernovas distantes, passando por desvendar a formação de estrelas e planetas em nuvens moleculares próximas. É difícil encontrar uma área da astronomia que não será profundamente transformada pelo advento do ELT. Ele não é apenas um telescópio maior. Ele representa um salto qualitativo, uma nova janela com uma vista sem precedentes para o cosmos. Ele promete não apenas responder perguntas antigas, mas, talvez mais importante, levantar perguntas novas e inesperadas que nem sequer conseguimos formular hoje. A boa notícia é que esse futuro não está tão distante. A construção do ILT está avançando a passos largos. Em meados de 2023, o ESO anunciou que o projeto havia ultrapassado a marca de 50% de conclusão. Os quase 800 segmentos do espelho primário estão sendo polidos e testados. A gigantesca estrutura de aço do domo já domina a paisagem do Cerro Armazones. Os complexos instrumentos científicos estão sendo montados e testados em laboratórios por toda a Europa. A expectativa é que a primeira luz, aquele momento mágico em que o telescópio completo coletará seus primeiros fótons vindos do espaço, ocorra em 2029. E as primeiras observações científicas, que certamente renderão manchetes pelo mundo, devem começar logo em seguida, por volta de 2030. A contagem regressiva para uma nova era de descobertas já começou. O Extremely Large Telescope é muito mais do que uma maravilha da engenharia, uma montanha de aço, vidro e eletrônica no topo do mundo. Ele é a mais recente e grandiosa manifestação da nossa eterna curiosidade humana, do nosso desejo intrínseco de explorar o desconhecido, de olhar cada vez mais longe no tempo e no espaço para tentar compreender nosso lugar neste universo imenso e surpreendente. Ele é um símbolo poderoso do que a colaboração internacional, a ciência de ponta e a perseverança humana podem alcançar quando nos unimos para mirar nas estrelas. Quando o ELT finalmente abrir seu olho gigante para o cosmos, ele não apenas nos mostrará o universo como nunca o vimos antes, mas também nos mostrará um reflexo da nossa própria capacidade de sonhar, de criar e de buscar o conhecimento. As respostas que ele nos trará serão, sem dúvida, transformadoras. Mas talvez ainda mais excitantes sejam as novas perguntas que ele nos forçará a fazer, abrindo caminhos inesperados em nossa longa jornada de exploração cósmica. E você? Ficou tão empolgado e maravilhado quanto eu com a perspectiva desse gigante que está prestes a nascer no deserto chileno? Se a resposta for sim, então não hesite. Deixe o seu like aqui embaixo. Seu joinha nos ajuda imensamente a continuar produzindo conteúdos como este, mergulhando nos maiores mistérios da ciência e do universo. E, claro, se você não quer perder nenhuma das futuras descobertas incríveis que o ELT e outros projetos revolucionários certamente nos trarão nos próximos anos, faça um favor a si mesmo. Clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nada. Muito obrigado pela sua companhia nesta jornada até aqui. Foi um prazer explorar o ELT com você. Nos vemos na nossa próxima aventura pelo universo. Continuem olhando para as estrelas e até a próxima.